Dando continuidade à série de vídeos que estamos fazendo sobre as feridas emocionais, hoje eu gostaria de convidá-los a refletir sobre os relacionamentos no seu ambiente familiar. Você já parou para pensar por que você nasceu na sua família? Por que você tem esse pai, essa mãe, esses irmãos, esses avós, esses tios? Por que você escolheu essa pessoa para casar e ter filhos? A primeira etapa para curar uma ferida é reconhecê-la e aceitá-la. Mas isso não significa que você não possa fazer nada para mudá-la, né? Até porque resolver pendências, né, gente, faz parte da experiência do ser humano, né? Então, identificar, né, as nossas crenças limitantes e dar um novo significado para ela, um significado positivo, isso faz com que enfraqueça esse sistema de crenças, né, e influencia num aspecto mais saudável, né, e positivo em relação ao seu comportamento frente às suas emoções, né. Então, você consegue lidar de uma maneira melhor, né, com as emoções. E nós, às vezes, muitas vezes, eu acredito que a maioria das pessoas fazem isso, se não todas, né, a gente acaba criando máscaras para não sofrer, né. Mas vocês sabem, até ressignificando isso, criar máscaras, no fundo, é até um ato heróico, né? É um gesto de amor para você com você mesma, porque essa máscara, ela te ajudou a sobreviver, né? E a adaptar-se ao ambiente familiar que você escolheu antes de nascer, né? Se você ainda nunca parou para pensar nisso, reflete sobre isso, né? Então, a verdadeira razão pela qual nascemos em determinada família ou somos atraídos por pessoas com feridas iguais às nossas é que apreciamos que os outros sejam como nós, né? Então, nós temos o DNA, né, o gene humano, ele tem essa necessidade de pertencer, né, de pertencer ao grupo, né? Então, nós somos atraídos com pessoas que têm essas feridas muito próximas de nós. Porém, a gente começa a achar defeito no outro porque eu não quero ser pior do que ele, né? E muitas vezes nós, inclusive, começamos a querer mudar o outro, né? Nós não mais aceitamos eles como são, né? E só que isso tudo, na verdade, é uma defesa, porque a gente não percebe que nós rejeitamos neles aquilo que nós não queremos ver em nós mesmos, com medo de nos sentirmos obrigados a mudar. Então, na verdade, essa é a principal mensagem. A gente não precisa mudar, a gente precisa se curar. Por isso é tão importante conhecer as nossas feridas, porque só através do reconhecimento delas é que a gente consegue entender os nossos comportamentos e de que forma nós podemos mudar aquilo que está no nosso inconsciente. Isso mesmo, Ali. Nós não nascemos com defeitos. Trazendo para a espiritualidade, quando a gente nasce, é programado já lá em cima, o grupo de famílias que vão vir, as dores que vão ser olhadas, que vão ser curadas, porque todos nós temos muitas vidas, muitas experiências. Para quem acredita na reencarnação, outros na ancestralidade, né? Tem vivências que ficam ali armazenadas e nós temos que lidar com isso, temos que ressignificar isso. Isso é colocado junto com um grupo de família, grupo de pessoas que vêm trabalhar isso junto. Então, quando a gente reúne com o pai, com a mãe, com o marido, com o filho, geralmente as pessoas estão conectadas com aquela dor. E juntos ali vão trabalhar e vão melhorar aquela dor, vão evoluir. Mas quando nós estamos muito na dor, como a Alessandra colocou muito bem, a gente coloca essas máscaras de proteção para que não sintamos muita dor. E isso é normal de estar construindo essas máscaras. E quando nós não percebemos isso, estamos muito na dor. Eu gostaria de trazer até um exemplo de quando começa a gravidez, o feto lá na barriguinha da mamãe, a mamãe começa a, por exemplo, a sentir alguma questão que assusta ela, que traz ela, às vezes, numa reprimir, segurar, né? Então, todo o corpo dela se reprime. Então, o que acontece? Fica mais apertado, para de vir sangue para a região ali da barriga, do bebezinho, do feto. O feto começa a sentir rejeitado, começa a sentir que ele não é aceito, né? Essa é a sensação que ele sente, porque ele não sabe o que está acontecendo.
Então ele começa a ficar quietinho, paradinho. E nesse momento, é o momento que começa a crescer, desenvolver a bainha de mielina, começa a desenvolver a partir do cérebro. Então, todas as outras fases vão estar acontecendo. A fase oral vai estar acontecendo esse desenvolvimento, que é a fase que a criança começa a amamentar. Nessas 5 fases, que são as 5 feridas da dor, Emocionais. né? Essas 5 feridas emocionais, desculpa, cada fase a gente dá um nome. A fase oral, a fase que vai tirar as fraldas, a fase que a criança começa a andar, a se desenvolver, a fase que ela começa a ter contato com as pessoas, as relações, né, umas com as outras, né? Então, todas essas fases vai ocorrendo essas situações e essas dores que, com o desenrolar do tempo, a gente vai percebendo e construindo essas marcas. E aí, ao construindo essas máscaras, vai estar surgindo todas essas questões de situações que acontecem nas famílias, né? Não se reconhecer na questão do outro, às vezes briga, confusão, às vezes não entendimento com o filho, com a mãe, com a sogra, e tudo isso tá realmente ligado a essas dores, a esse não reconhecimento, a essa não identificação de uma questão que precisa ser resolvida. Chan, o que É, que você gostaria de complementar? é legal a gente entender como uma engrenagem, né? Uma coisa bem visual, né? Então, uma engrenagem, ela se encaixa perfeitamente e roda de uma forma perfeita. Só que essa família, ela é atraída, né? Por uma correspondência, por dores que elas precisam se desenvolver. Então, essa engrenagem, ela não se encaixa, a princípio, perfeitamente. Ela tem o encaixe, mas ela roda de uma forma que não é muito legal, né? Uma hora ela para, uma hora, sabe, parece que falta óleo. Então, essa engrenagem, ela vai melhorando conforme o uso, né? Então, conforme a gente vai se desenvolvendo, conforme você vai, por identificação, por correspondência, por polaridades, você vai desenvolvendo aquela dor mais ou menos em várias fases da sua vida. E aí, nessas fases da sua vida, é onde você faz com que essa engrenagem ou se encaixe melhor, ou ela vai ficar parada, né? Então, é onde há os conflitos, né? Onde há o sofrimento. Por quê? Porque você está ali parado naquela dor, né? Seja do abandono, da rejeição, da humilhação, da traição, seja qual for essa dor, ela está reverberando dentro desse grupo familiar e dentro desse grupo, que uma engrenagem ela serve para quê? Para funcionar para algo maior, né? O relógio tem a engrenagem dele, mas se o ponteiro não funcionar, não há perfeição, não adianta nada a engrenagem estar só funcionando. Então, essa engrenagem familiar, e depois dessa engrenagem familiar, é como você como você se relaciona com as outras engrenagens ao todo. Então, os seus outros relacionamentos, né? Os relacionamentos ao seu redor. Então, a necessidade de você cada vez mais olhar não com os olhos ruins, né? Não como algo que aquela família é cruel, ou que aquela família me abandonou como uma dor, e sim como um olhar bom de que esse é o desenvolvimento em que você escolheu estar, nós escolhemos estar. É algo que você precisa desenvolver em você, uma propriedade que você, uma característica que você ainda não tem habilidades. Então, você vai desenvolver as habilidades. Então, com esse treino dessa engrenagem, você vai melhorando essa habilidade. E o que seriam as habilidades aqui? Quais seriam elas? É você trazer lucidez, clareza para os seus comportamentos. Então, se você bate numa criança, isso é correto, bater numa criança? Bom, você pode ter aprendido isso, mas pela lei, né, pela sociedade, isso não é permitido. Então, se não é permitido, eu começo a fazer o quê? A evitar de bater numa criança. Eu vou usar de meios para que isso não aconteça mais. Então, essas regras, né, essas leis, elas existem para você poder se encaixar em determinadas coisas.
Mas quando você tem clareza, lucidez de você, dos seus processos, das suas dores, você vai conseguir trabalhar o de fora, essa engrenagem cada vez melhor. Então, trazendo para as feridas, se você reconhece em você que você tem uma ferida de rejeição e que tudo bem que é ela que você precisa desenvolver, você não vai se sentir rejeitado em todos os grupos. Você vai trazer habilidades para você, recursos, para que você possa se sentir cada vez menos rejeitado, cada vez menos abandonado, cada vez menos humilhado, entende? Então, nesse sentido de que a gente sempre fala, conhecimento, autoconhecimento, ir para cursos que trazem lucidez, clareza para você, se entrar em novos grupos que têm novas formas de pensar, leituras diferentes, né, sobre diversos temas. Isso vai fazer com que você, aos poucos, né, vá abrindo a sua mente, a sua psique, e abrindo para o entendimento do seu emocional, porque há sim uma necessidade de desenvolver a nossa inteligência emocional, né? E através das feridas, isso pode ser muito bem amparado, vamos dizer assim, para que essa engrenagem funcione perfeitamente. Se esse assunto te chamou atenção, então fica com a gente até o final do vídeo. Você está no canal Papo Humano, um bate-papo consciente. Então, toda semana nós postamos vídeos trazendo reflexões, assuntos pertinentes ao autoconhecimento, ao processo de conhecimento e de evolução, né? Afinal, estamos todos aqui para aprendermos, né, com as nossas dores e evoluirmos, né? Transmutarmos, transformarmos tudo isso em amor, porque na verdade esse é o caminho, né? Não há outro caminho que não seja o amor. Então compartilha os vídeos, né? Deixa ali os seus comentários, dá o seu like, aperta o sininho, se inscreve no canal. No final do vídeo vai aparecer o ícone do microfone, clica ali, se inscreve, né? Então vem com a gente refletir sobre este assunto e tantos outros profundos, né? Que estão todos relacionados aí à alma humana, né? Chan, então a gente já falou, Maria, a gente já falou em outros vídeos sobre o abandono, sobre a rejeição. Até vou colocar o link aqui para vocês, se vocês ainda não assistiram, cliquem aqui que vocês vão ter acesso a esses vídeos. E à medida que a gente vai conversando, que a gente vai refletindo sobre o assunto, a gente também vai se identificando, né, com essas feridas, né? Então, e é muito interessante observar como uma está muito relacionada com a outra, né? A gente, uma às vezes é pano de fundo para outra, né? Às vezes você tem um pouco mais uma, um pouco mais outra, mas elas estão ali todas interligadas, né? E para trazer isso um pouco mais para o concreto, né, vamos dizer assim, a gente procura trazer para vocês também um pouco da nossa experiência, um pouco da nossa vivência, né, e de que forma que nós identificamos as nossas feridas, né, para vocês poderem fazerem essa reflexão, fazerem uma autoanálise, né, pensarem lá no seu período, né, desde a infância, né, de tudo que você passou, de todas as experiências, e conseguir identificar que tipo de ferida que você teve, né, ou ainda tem, né, e de que forma que elas influenciam nos seus comportamentos, né, nos conflitos, né, porque isso acaba gerando conflito no relacionamento. Então, a partir do momento que você identifica as feridas, você consegue resolver os conflitos, né? E que esse é o objetivo final, né? O amor, ele não consegue sobressair no ambiente de conflito. E quer um ambiente mais propício para conflito que o ambiente familiar, né? Então, toda essa reflexão inicial foi justamente para trazer isso para vocês. No meu caso, a ferida eu identifiquei, né, logo de cara, a ferida do abandono, porque o meu pai faleceu, eu era muito pequenininha, eu tinha 3 anos de idade, e aí, obviamente, me senti abandonada, né? Por mais que, né, a morte seja algo que é inevitável, mas para uma criança de 3 anos, eu simplesmente senti o abandono do meu pai, né? Uma hora ele estava ali e de repente ele não estava mais. Então eu cresci sem pai e isso mexeu muito comigo, né? Eu me senti abandonada.
A minha mãe teve que depois, né, a partir desse episódio, ela teve que correr para a vida, né, lutar e sair para trabalhar, enfim, para poder dar o sustento, né, fazer o papel de pai e mãe e dar o sustento para os filhos, né. E aí, com isso, eu me senti rejeitada, porque eu não tinha mais o acolhimento, o colo da minha mãe, né. E tudo isso, esse abandono que eu senti, né, pela morte do meu pai, a rejeição que eu senti porque minha mãe não podia mais estar presente na minha vida, né, ela tinha que era assim que eu me sentia, né, gente, não necessariamente era assim que acontecia, mas era como eu me sentia, então isso é muito importante, né, a gente também perceber. Não é o que a pessoa faz, mas é como você se sente, né, então era assim que eu Sim. me sentia, né, e isso abriu espaço para uma outra ferida, que é a ferida da humilhação, né, então eu comecei a me sentir inferior às outras pessoas, outros coleguinhas, né? Isso começou muito na infância, né? Principalmente na fase escolar, quando eu entrei na escola. É, como eu me sentia muito sozinha, muito solitária, não sentia a presença da minha mãe, e com isso eu comecei a me sentir inferior às outras amiguinhas que tinham a mãe presente. Então eu não me sentia merecedora, eu não me sentia digna de amor. Então, olha o quanto isso é profundo, né? E até hoje eu percebo muitas atitudes que eu trouxe para a vida em função disso e de como eu me senti naquela época, né? Então, inclusive isso influenciou até mesmo na forma da minha, do meu perfil como mãe, né? Então, desculpa, gente, peraí. Então, pausa. Eu acho melhor você deixar do perfil de mãe para depois, tipo assim, Para depois, né? Eu também acho. para voltar para isso, Senão tá? vai Passa para a misturar. Maria Tá, agora, vamos então, porque a Maria dá o conteúdo, tá, Maria? Dá o conteúdo agora, que é o que você está forte aí nesse E a conteúdo. criança É, passa com a criança, ok. Então, isso. Vai lá. então já, tá. já quer passar para mim ou eu já começo? Mas é que daí tem que fazer alguma conexão, né, Shirley? Que Você conexão que fala faz assim, pra... Maria, você tem mais conteúdo para falar Hum. sobre a ferida da humilhação, por exemplo? Você tem de conteúdo, sei Peraí, lá. mas eu não tenho que concluir, talvez, a minha fala em relação a essa fase É, que eu sentia? faz uma conclusão, faz. Deixa eu fazer uma... Tá, vamos lá. Então, e aí na época que eu entrei na escola, que eu percebia que as outras amiguinhas tinham esse acolhimento da mãe, principalmente, né, a qual eu não tinha, eu me sentia inferior, né, às outras crianças, e com isso eu achava que realmente que eu não era merecedora e eu estava na posição certa. E, porque aí isso, inclusive, dava brecha para que as outras crianças se realmente se sentissem superior a mim e me humilhassem, né? Uhum. Então, dizendo frases como, por exemplo, ela não tem pai, coitada, ela é órfã, né? Então, isso eu me sentia bastante humilhada, né? E só que ao mesmo tempo eu dava abertura para isso, né? Porque era a posição que eu mesma me colocava, Uhum. né? Então, o que a pessoa vai fazer, a atitude que a outra pessoa tem, você não tem um controle sobre isso, mas Uhum. você tem um controle de como você vai lidar com aquilo. Então, naquele momento, como eu estava com essa dor, eu não conseguia lutar, né, vamos dizer assim, ou responder, ou me colocar, me posicionar em relação a isso, porque era exatamente onde eu me sentia. Então, percebam o quanto isso influencia, né? O quanto você deixa fazer o outro fazer com você aquilo que você permite, não Uhum. é? Uhum. Maria, o que você acha que você tem mais para complementar em relação a isso? Então, eu gostaria até de complementar como a criança com essa dor da humilhação se comporta quando essa dor é ativada, né? Qual o processo que faz a ativação dessa dor? Qual a fase, né? Por exemplo, a fase que a criança começa, que há a possibilidade da criança começar a ter essa dor, porque nem para todo mundo é igual, para alguns é diferente, mas depende cada caso é um caso. Então, trazendo aqui de uma forma um pouco sucinta, que vocês possam entender, por exemplo, a criança na fase de
que está trocando as fraldas, né? Mais ou menos 1 ano até 3 anos, mais ou menos, depende de cada criança. Às vezes umas até os 4, né? Aí é variável. A criança, ela precisa ir no toalete, tirar as fraldas, não fazer mais xixi na roupa, não ir mais fazer xixi na cama. Então, o que acontece? Quando essa criança, de repente, não consegue mais segurar e faz na roupa ou faz na cama, então depende muito de quem está com ela. Se essa pessoa trazer, se essa pessoa fizer tratar essa criança com uma forma ríspida, né? Essa criança, por exemplo, pode estar sentindo que ela não está sendo aceita e sentir vergonha disso. E principalmente quando alguém que ela ama, se é a mãe, se é um pai, se é um avô, isso vai ficar mais profundo, vai abrir uma ferida bem profunda nessa criança, e aí o que ela vai fazer? Ela vai se frustrar, ela vai se fechar, ela vai trancar o seu corpo, e até essa criança, ela vai estar com um aspecto das nádegas bem grudadinha, fechadinha, né? Um pouco para dentro e preservando o emocional. Porque nesse momento que aconteceu isso, essa criança ela não tem essa função desenvolvida de saber prender as fezes, ir para o banheiro e sentar lá e fazer as suas necessidades. Essa fase ela não conseguiu dominar ainda. Então, quando ela é xingada ou é maltratada, ela se sente humilhada. Então, geralmente a característica dessas pessoas, elas são um pouco quadradas, duras, um pouco fora, por dentro, né? Por fora e por dentro, ela parece como uma panela de pressão. Fica muito assim, segura todas as informações, todas as emoções, não fala o que sente, não comenta com o outro. Ela guarda para ela aquele segredo, mesmo que está doendo, que está ali machucando, ela não fala. Ela fica calada e metódica. Então, é uma forma e uma característica, nem todos são iguais, mas é mais ou menos uma forma de explicar como essa criança reage quando ela está com essa dor da ferida. Então, ele tem dificuldade de se expor, mas ele fica muito feliz quando ele acolhe alguém, quando ele ajuda a pessoa. Ele está sempre querendo socorrer o mundo, as pessoas, mas nunca fala o que sente. Mas é uma pessoa muito forte. Ela tem uma força muito grande, determinação de fazer as coisas que ela quer, que ela gosta. Então, esse tipo de pessoa, eles precisam tomar muito cuidado e não se doar demais para o outro, porque vem muita carga, muita coisa, muita solicitação que às vezes ela não aguenta. E isso acaba com essa pessoa, né? Por ela ser tão boa e doar tanto para as outras pessoas. Então, Chan, eu te dou a palavra. Você gostaria de complementar mais alguma coisa? Para mim, a ferida da humilhação, que é a que nós estamos trazendo hoje para vocês, ela, nessa fase de 1 a 3 anos, para mim, eu identifiquei na época mesmo de tirar a fralda noturna, né? Eu tive muita dificuldade em segurar, né, o xixi. E durante muito tempo, repetidas vezes, muitas, eu fiz xixi na cama, né? E eu me lembrando dessa situação, o quanto para mim, né, eu me sentia, cada vez que a minha mãe ficava brava, reclamava, né, que eu acordava, o quanto eu me sentia humilhada, né, o quanto eu me sentia envergonhada de estar naquele lugar de novo, eu fiz xixi, eu não sei por que que eu fiz, mas eu sonhava, né, muitas aqui, nós, as três aqui tivemos esse sonho, e você em casa talvez deve ter tido também, de sonhar que está levantando, indo no banheiro, porque está apertadas, e faz xixi, só que você não está, você está sonhando. E aí você fazia xixi na cama, né? Então, esse padrão eu demorei muito, acho até por conta da própria repressão, né? Da própria situação de me sentir reprimida, eu me colocava de novo em situações humilhantes, porque é isso que acontece, né? Esse padrão, você vai se colocando em situações onde você revive a dor, parece que é para cutucar o dedo na ferida até você conseguir olhar de outra forma, né?
Então, tinha uma época com 9 anos, quando eu acordava com a cama toda molhada, eu congelava só de pensar no que ia acontecer depois, né? E lógico que para uma criança nem era. Minha mãe não me batia, minha mãe falava muito, né? É, questão moral mesmo, né? Da agressão verbal, mas assim, eu entrava em pânico. E aí eu fui repetindo esses padrões em outras situações, porque é isso, né? Como ela era a pessoa que me causava essa vergonha, né, eu me sentia culpado depois. Então, tá tudo junto. A humilhação vem nesse ciclo, né? Você se sente envergonhada por algo que aconteceu com você, ou porque você acha que vai acontecer algo com você, você cria na sua mente esse medo, essa situação, e aí você quer dar conta, né? Então você se sente tão envergonhado que você quer esconder, que você quer mentir, que você quer, de alguma maneira, abafar aquilo para não ser humilhado, para que o outro não consiga. Só que não dá certo, né? E aí, porque é lei da atração, você vai acabar atraindo a situação para vivenciá-la e para trabalhar, desemaranhar, né, essa situação aos poucos. E aí vinha, então, a minha mãe e tinha a mesma situação. Então, eu criei com ela, porque nessa ferida você cria essa sintonia com a pessoa mais próxima com você, como a Maria trouxe, que está te causando essa humilhação nesse primeiro período, né? Então, para mim, a humilhação, ela vem na questão feminina. Então, é onde eu estou querendo sempre dar conta, né? Eu estou sempre querendo colocar em situações de ser pessoa sempre predisposta a ajudar o outro, né? Tá com problema na família, eu corro lá ajudar todo mundo, eu dou todo o apoio moral. Isso é algo para quê? Porque não vão falar de mim. Então, se não falam de mim, eu não me sinto envergonhada e não me sinto humilhada, entende? A gente vai criando situações o tempo inteiro. E eu fui seguindo esse padrão, né? Não é a minha principal ferida, como a Lê falou também, para mim é mais forte o abandono e a rejeição, e depois, né, vem a humilhação. Então, só que eu repeti o padrão com outras mulheres, né? Nessa sintonia com as mulheres, repeti na questão também quando a minha filha foi tirar a fralda, eu também repeti a mesma coisa, porque não tem consciência ainda, não tinha entendimento, eu estava na ignorância desses assuntos, eu ignorava que eu tinha que ressignificar isso, que eu tinha que transformar, que nem a Lê trouxe, através do amor, né? O amor faz a gente se transformar, pelo querer bem a gente vai se transformar. E ali eu ativei um pouco da minha ferida numa polaridade mais negativa lá na frente, né? Eu caminhei por uma polaridade ainda maior, que também é muito comum, né, dentro dessa ferida. Ou você se humilha, você faz gracinha com você mesmo, com partes do seu corpo, bobeiras que você faz, como comer e deixar cair o ketchup na blusa, aí você vai limpar, espalha mais o ketchup, você mesmo tira sarro de você. Então, é uma forma de você se ridicularizar, né? Uma forma de você se degradar, né? Ou você Nossa, faz como eu isso sou desastrada. desastrada, né? Ou Olha, você... nossa, como eu sou desastrada, né? Você faz piadinha com você, com a sua imagem, né? É, Sim, sim, olha que ridículo, limpei, me sujei mais ainda, né? E você vai fazendo, por quê? No fundo, você ouviu lá atrás, né? Em algum momento, nem a Lê era no um pouquinho inconsciente. maior, né? Você ouviu e está gravado no teu inconsciente que você era porquinha, que você era sujinha, que você era mijona, que você faz tudo errado, olha como você está ridícula, né? E aí você, nesse inconsciente, repete, repete e repete, né, Ale? É. É verdade. E uma coisa que me chamou muita atenção, que você havia comentado, é sobre essa questão de ser solícito, né? De querer ser boazinho, ajudar todo mundo, né? Identifica bastante com uma característica da humilhação, da ferida da humilhação, que é você. E normalmente quem tem essa ferida é uma pessoa sobrecarregada, né? Que está fazendo várias coisas ao mesmo tempo e não consegue pedir ajuda. É.
né? Não consegue, é, porque ela não pode reconhecer que ela não dá conta, né? Porque aquilo ali é uma humilhação para ela, né? De que ela, de repente, precisa de ajuda. Então, isso fica bastante evidente, né? Eu, né, como tenho a filha da humilhação, eu passei por muito tempo da minha vida dessa forma. Então, a filha da humilhação, ela causa essa ínsula, parece que você nunca é suficiente, parece que você está sempre devendo, né? Então, tem muito a ver com a questão do reconhecimento do valor. Então, e eu sentia uma necessidade muito grande de ter a aprovação dos outros, de que, ok, você está indo pelo caminho certo, não é isso mesmo. Então, eu precisava todo o tempo ter essa validação, né, de outras pessoas. E eu achava que fazendo tudo, né, eu conseguiria ter essa validação e poderia preencher esse espaço que eu sentia com essa ferida da humilhação por não me sentir digna, né? Então, percebe o quanto isso influencia na vida de vocês, né? E a gente traz tudo isso realmente para vocês poderem fazer essas reflexões, né? E uma coisa que a Chu comentou do padrão da repetição, né? Em que ela fez a mesma coisa com a filha, né? Na hora do desfraude, né? No meu caso, foi um pouco diferente, mas eu também tive atitudes para tapar esse buraco da humilhação, né, que foi com os meus filhos. Eu me sentia, como eu posso dizer, eu abusava da minha autoridade como mãe, né, para que eles fizessem as coisas que eu achava certo, né? E eu acabava que, na hora de repreender, na hora de chamar atenção por algo errado, né, que fizeram diferente daquilo que eu, né, esperava que fosse o correto, eu não conseguia repreendê-los com aquele amor, com aquele acolhimento. Não, o que que eu fazia? Parece que eu vinha toda aquela ira, aquela raiva que eu já havia passado lá na minha infância, que eu me sentia humilhada, eu usava todo esse poder para repreendê-los, para cobrá-los, eu usava toda essa potência, e eu nem sabia de onde isso vinha, sabe? Então, são sentimentos, assim, até muito confusos, e você como mãe, você se cobra muito, você não sabe por que você está tendo esse tipo de comportamento, porque você ama demais os seus filhos, né? Só que no momento em que você precisa dar um conselho, repreender, você solta neles um peso que não é compatível, né, com a situação. E você não consegue nem entender de onde que vem aquilo. Então, eu consegui perceber isso muito tempo depois, né? Somente com muito autoconhecimento, né, bastante terapia, que eu consegui entender de onde que vinha essa minha ira, essa minha raiva que eu despejava neles no momento que eu ia repreender. É. E você sabe que quando a gente leva isso para outros âmbitos também, na questão do relacionamento íntimo, né, no relacionamento afetivo íntimo, né, também existem padrões, né, porque como você está sempre focado em estar no outro, né, em benefício do outro, para não ser humilhado, para não ser criticado e julgado, você se degladeia, né? Como eu trouxe, você não vê o seu corpo como algo legal. Então, se na infância, em alguma fase dessa infância, a criança sente no pai ou na mãe algum problema com o corpo, tipo, não pode tomar banho junto, não pode ver pelado, ou existe uma crítica em relação ao corpo dela, nossa, como você é gordinho, nossa, como você tem perna grossa, né? Eu tinha perna grossa e usei bota, e olhando para isso, eu percebi que muitas das coisas de eu me sentir inapropriada nos lugares, né, de não me sentir até mesmo rejeitada, vinha dessa questão de usar a bota na infância, porque veio assim, lá vem, cuidado com ela, sai da frente, porque senão eu chutava todo mundo, né? Eu ia pisando com aquela botona no pé dos outros, então assim, vai vindo muitas situações. Então, eu me sentia inapropriada quando eu chegava nos lugares, porque lá de criança eu não era bem-vinda.
né? Então, como isso é importante da gente estar trazendo essa observação. Então, quando se seu pai, sua mãe acha que o corpo criticou, que nem eu trouxe, lá quando adulta, na adolescência, você também vai começar a desenvolver não querer olhar o seu corpo no espelho, de criticar o tempo inteiro, de julgar o seu corpo, né? Vai ter vergonha de se mostrar. E, consequentemente, você vai ter problemas nas suas relações sexuais também, né? Onde você talvez não vai estar tão entregue, só querer fazer no escurinho, porque você acha que não vai nem tentar namorar aquele cara e transar com ele, porque ele vai falar do seu corpo, e você jamais quer se sentir envergonhada. Só que você se põe nesses lugares e se põe em relacionamentos afetivos em que a pessoa, o homem ou a mulher, vai te humilhar, vai te rebaixar, e você, como está sempre em prol do outro, você vai entrando nesse ciclo de relacionamento afetivo que vai ficando doentio, né? Que vai ficando cada vez mais fechado e muito louco, porque assim, uma das grandes questões da ferida da humilhação é ter liberdade. Ela quer ter liberdade, só que quando ela está num relacionamento presa nessa polaridade, né? De certo ou errado, de querer ajustar-se com o outro, de nunca passar por nenhuma situação e estar sempre buscando a mesma situação, ela se prende nisso, né? Ela se prende nesses relacionamentos inadequados e vai vivendo padrões muito repetitivos em que vai causando muita dor, muito sofrimento. Quero sair desse casamento, tudo que eu quero é ter liberdade, eu quero a minha liberdade e não consegue, está presa, está enraizada, está toda lá com a engrenagem parada, né? Porque não se conhece, não tem essa questão. Ou vai para uma polaridade extrema. Eu quero liberdade demais e eu vou tudo para a polaridade demais. Então, eu quero muito sexo, eu quero que todo mundo se dane, eu quero ir partir para o sangue nos olhos, vou passar por cima de todo mundo, entendeu? Eu vou para uma extremidade da minha liberdade inconsequente, né? Isso também faz parte de uma característica de quem está nessa ferida da humilhação. Então, tudo isso que foi falado, eu acho bem válido estarmos olhando para as nossas dores, para as nossas feridas, para que possamos estar lidando com os nossos relacionamentos, com os nossos parentes, amigos, filhos. É extremamente importante a gente estar trazendo esse tema aqui para que tenha conscientização e que a gente possa estar liberando essa fase difícil de lidar das nossas vidas, né? E estar tendo uma vida mais harmônica. Eu gostaria de finalizar por aqui e agradecer a todos pela atenção, pela reflexão e boa noite. Obrigada, bom dia, boa tarde. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de deixar seu like, fazer comentário, clicar no sininho e se inscrever no canal. Até Isso aí. mais. Até o Até a próximo. próxima. Até a próxima, tchau.